O famoso jejum de Daniel não existe. Eu falei logo assim que é para você parar e prestar atenção. E é verdade. Pastor, Daniel jejuou? Sim, Daniel jejuou. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe, por causa dessa correria da vida hoje, eu não vou parar aqui. Eu podia pegar a Bíblia, ficar lendo textos, mostrando, citando grego e hebraico, mas eu vou confiar que você vai ouvir, que você vai você mesmo ler a Bíblia e pesquisar o que eu estou te falando, porque você tem que comprovar, né, não? Se eu estou falando besteira ou não. E eu quero falar algumas coisas sobre jejum, inclusive desfazer duas coisas que uma delas eu não concordo, de jeito nenhum, não vejo fundamento, nem na Bíblia, e o jejum de Daniel. Gente, a vida inteira nós aprendemos que tem vários tipos de jejum. Basicamente, o jejum de 24 horas, de 3 dias, 7 dias, de 21 dias, de 40 dias, que foi o que Jesus fez, Moisés fez. E o jejum de 21 dias era um jejum muito falado, eu já falei muito, fiz muito, falei muito pra igreja fazer, a gente falava jejum de Daniel. Basicamente, o jejum de Daniel é o jejum onde você pode comer legumes, verduras, frutas, não pode comer manjares desejáveis e deve cortar carne, doces e tal, e tal, e tal. E depois disso o pessoal ainda inventou jejum de Instagram, jejum de Facebook, jejum de televisão, já vou falar, estamos jejuando televisão, jejuando e tal. É uma expressão, mas deixa eu falar uma coisa pra você, pra deixar as coisas bem claras aqui. Vamos lá. Primeira coisa, na Bíblia você tem um único texto que fala de um jejum que o povo fez de 12 horas. Aonde tá, pastor? Nem lembro. Se você quiser depois uma coisa profunda mesmo, me manda que aí eu procuro o texto e te mando no pessoal, mas você pode pesquisar no chat GPT. Jejum de 12 horas. Então, o que nós poderemos dizer como jejum bíblico? Um jejum bíblico de verdade, ele tem no mínimo 12 horas de oração. Mas de fato e de verdade, o costume judeu, o costume da igreja primitiva, dos apóstolos, o costume de um jejum em geral, na Bíblia e etc., é de 24 horas. Então, o povo costumava jejuar de um pôr do sol a outro pôr do sol. Vamos colocar das 18 horas de um dia às 18 horas do outro dia, normalmente só com água ou absolutamente nada. Então não comiam nem bebiam nada, 0, ou bebiam água e faziam esse jejum de 24 horas ou de 3 dias e etc. Esse jejum, ele está no judaísmo, no cristianismo, tipo de jejum de 12 horas, de 24 horas, de 3 dias, 40 dias, ele está em várias religiões. Tenho quase certeza que o budismo faz, o islamismo faz, e o pessoal do Oriente, por questões de saúde, a Índia faz e etc. E aí alguém, sinceramente eu não sei de onde surgiu isso, veio com um negócio chamado jejum de Daniel, que é um jejum das iguarias. Mas quando eu estava lendo o livro de Daniel, percebi que alguém fez uma confusão, algo que levou essa pessoa a acreditar nesse tipo de jejum. Primeiro, a Bíblia diz que Daniel estava se preparando para ser testado junto com aquele grupo de rapazes e tal, e ele não comia as iguarias do rei. Esse é um momento, não pode misturar com Daniel, agora eu não lembro, 2, tal, ou 8, 9 ali, que a Bíblia diz assim, Daniel jejuou 21 dias. Esse momento que a Bíblia fala que Daniel jejuou 21 dias, está lá no livro de Daniel, não fala que ele jejuou iguarias, que ele comeu legumes, verduras, frutas, nada. Ele diz que ele jejuou. Ponto. Mas pastor, depois, no outro capítulo, 9 ou 10 ou 11 por ali, a Bíblia diz que Daniel estava clamando, não se ungiu, tal, e que ele passou 21 dias sem comer coisas desejáveis. Olha que interessante, gente. Daniel, se você ler aquilo ali no original, se você prestar atenção no contexto, você vai ver o quadro de Daniel como um quadro de tristeza. Ele estava orando, ele estava sem se ungir, alguns estudiosos que ele estava sem tomar banho, sem colocar as funções de perfume, cuidar da barba. Ele estava num quadro de tristeza. E ele estava sem comer coisas que ele gostava. Não diz naquele texto, gente, não está escrito que ele estava jejuando. Não tem isso lá naquele texto. Ele jejuou no capítulo anterior, 2 antes. Lá no outro momento ele não estava tomando vinho, comendo carne, porque ele estava estudando para passar, e ele pediu, posso comer só legume, verdura e só cuidar disso aqui para poder eu estar lúcido, estudar bem e tal. Não fala de jejum. Fala que ele jejuou 21 dias e depois fala que ele estava num quadro, que é muito mais um quadro, se a gente fosse usar essa expressão de hoje, não diria literalmente isso, mas num quadro de depressão, de tristeza, do que de jejum. E aí o pessoal pegou, misturou esses 3 momentos de Daniel como se fosse um momento só e inventaram o jejum de Daniel. Eu quero dizer para você que religião nenhuma do mundo, inclusive o cristianismo, esse jejum existe. Lamento te dizer isso. Você vai continuar ouvindo isso. Eu tenho gente que vai dizer eu não concordo, tem gente que vai continuar fazendo, mas eu quero que você me mostre na Bíblia, que já teve gente que falou para mim, pastor, mas é muito mais difícil fazer esse jejum do que ficar sem comer. Eu não acho, mas você pode achar, tudo bem. Mas não é válido você ficar, olha a pergunta, não é válido você ficar sem Instagram, Facebook, sem comer algumas coisas em uma
uma coisa que você está se consagrando, dedicando a Deus, isso é válido demais. Eu tenho certeza que Deus recebe, é um propósito, é um plus para o seu jejum, para a sua santificação, para a sua consagração, só não é jejum. Porque a palavra jejum é abstinência de comida, entendeu? Os italianos que no Brasil fazem jejum de Daniel, eles ficam assim, mas jejum é não comer. Como que alguém está jejuando e comendo? Como que alguém está jejuando e não está comendo algumas comidas e comendo outras? Já a pessoa chega num lugar de exame de sangue e fala, aí você está de jejum? Pois é, eu estou de jejum, mas já tem 4 dias. Eu não estou comendo doce, não estou comendo pão, não estou comendo macarrão, não estou tomando café, porque eu estou fazendo um jejum de Daniel, então pode tirar meu sangue. Não, querido, para você tirar o sangue, você tem que jejuar. E o jejum lá é mínimo 8 horas, 12 horas, porque é questão de glicemia. Mas você tem que estar no mínimo 8 horas de jejum. Então, até o jejum intermitente é um jejum que, quando você começa a ter resultado mesmo, é a partir de 12 horas, né? O ideal 18, 24. Então, gente, vou dar uma coisa para vocês. Leiam a Bíblia. Alguém falou isso, alguém criou isso, talvez na melhor das intenções, talvez querendo, eu não sei. Talvez você fala, pastor, eu tô fazendo como propósito. Ok, só não é jejum. Porque jejum é jejum. Jejum é não comer. Jejum é abstinência de alimento e líquido, ou só de alimento. E você pode estar bebendo água. Então, não vamos misturar as coisas, porque tem muito crente dizendo que jejua, quando na verdade não jejua. Aí vem uma outra coisa. Tem gente que diz o seguinte, a Bíblia diz assim, tem um tipo de demônio que só vai sair com jejum e oração. Tem uma linha que diz que esse jejum não é para que você tenha uma autoridade a mais para expulsar o demônio, que essa autoridade já foi dada por Jesus, o nome de Jesus, tudo foi conquistado, tudo foi feito, e que o jejum, na verdade, só vai gerar fé em você para você exercer essa autoridade. E tem uma linha que diz que, não, tem um tipo de demônio que só vai literalmente sair se você, além de orar, jejuar. Que o jejum tem uma arma, tem um plus, libera um poder que ele vai derrubar esse tipo de demônio. Não me importa se você acredita numa linha ou na outra. O que importa é que para uma ou para outra tem que jejuar. Seja jejuar para criar fé, seja jejuar para poder ser uma arma que derruba um tipo de demônio especificamente, e eu até acredito nessa linha, também na outra, mas nessa também, que o jejum mesmo, ele tem um poder maior e que ele vai agir em vencer um tipo de demônio, mas uma linha ou outra, não importa. O que importa é que no final das contas você vai ter que jejuar. E jejuar não é ficar comendo salada, ovo, legume, ou sei lá o que tem no jejum de Daniel, que agora tem tantos anos que eu nem mexo com isso, que eu nem lembro mais. Fruta, não sei o que, e não comer coisas que eu amo, manjares, carnes e não sei o que. Não. Eu posso estar jejuando e colocar como um propósito, para poder me consagrar mais, ler mais, estudar mais e tal. Eu vou também não mexer com isso, sem Facebook e tal, e vou jejuar, e além do meu jejum, na hora que eu comer, né, por exemplo, digamos que eu fiz uma vez 40 dias de jejum só com uma refeição no dia. Então, 24 horas, só almoçava durante 40 dias. Eu poderia colocar, além disso, não comer naquela refeição como um plus, como uma coisa de propósito. Eu não vou comer carne, eu não vou comer doce, eu não vou tomar refrigerante e tal, e tal, e tal. Então, isso é um plus, mas não é jejum. Esse jejum não existe em nenhuma religião, esse jejum não tem na Bíblia, esse jejum não tem no livro de Daniel. Por favor, leia, estude, comprove, analise e chegue às suas próprias conclusões, ok? Agora, uma outra coisa. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, se você jejuar e não passar um tempo grande em oração, em leitura da Bíblia, em consagração, você não está jejuando, está passando fome. Não concordo com isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Jejum é jejum. Se eu estou jejuando e eu tenho uma vida de oração, eu estou orando antes do jejum, ou depois do jejum. Obviamente que o ideal é que se eu vou jejuar, eu possa também me dedicar a esse tempo, parar para ler a Bíblia, parar para orar, talvez até me reservar num lugar, ficar parado, trancado, né, numa chácara, numa montanha, num lugar, e eu estou aqui em consagração. Além de jejuar, eu vou ficar orando, lendo a Bíblia, lendo o livro, estudando a presença de Deus. Ok, mas e se você não pode fazer isso? E se você está querendo jejuar, sente de jejuar e você está trabalhando, está correndo, tem coisa para fazer, quer dizer que eu jejuei, aquilo ali foi só passar fome? Não, gente, para com isso. Da onde veio isso? Se eu estiver falando besteira, eu vou gravar um vídeo, eu vou apagar esse vídeo aqui todinho, não da parte de Daniel. Daniel, tenho certeza que eu estou falando. Essa parte aqui só pode jejuar se estiver tendo muito tempo de oração e leitura bíblica.
É o ideal, mas eu não estou tendo esse tempo. É um momento da minha vida que eu estou trabalhando muito, estudando muito, aí não vou jejuar? Claro que vai. Você vai jejuar. Quando você jejuar, você jejuou. Quando você lê a Bíblia, você leu a Bíblia. Quando você orou, você orou. E cada vez que você faz isso, vai juntando saldo no banco espiritual, na sua vida espiritual. Então, sim, se você não está fazendo dieta, não é regime, não é jejum intermitente por causa da gordura da saúde, é um propósito com Deus. Deus, eu estou nesse dia 24 horas só na água, jejuando, comi agora meio-dia, só vou comer amanhã meio-dia, porque eu tô quebrando a maldição, porque eu quero aumentar a minha fé, porque eu quero derrubar esse capeta, porque eu sinto no meu coração que eu devo fazer essa consagração, que eu devo jejuar, e por isso ou por aquilo, enfim, você jejuou e você naquele dia não conseguiu fazer momentos de consagração, tempos de oração, mas você tem uma vida de oração, uma vida de leitura e associou e somou a isso um dia de jejum. Gente, quer dizer que então, é assim, eu jejuei, e naquele dia eu não pude parar para ter um tempo longo de oração, não valeu o jejum. Você só passou fome. Não, isso não tem na Bíblia, isso pode estar na sua cabeça, você pode ter esse pensamento, mas você ensinar isso como uma lei, uma regra, e até desanimar as pessoas de jejuar, se naquele dia ela não pode estar associando o jejum a outras práticas de devoção, de leitura e etc., porque de repente naquele dia ela jejuou, e no outro dia ela vai ter um tempo maior para leitura, para oração e etc. É um conjunto, não é uma coisa que você faz num momento, num dia, junta tudo. Então, repito, o ideal é uma consagração, uma separação, já fiz várias vezes, se tranca numa casa, se tranca num lugar, fica parado, mas quando não é assim, você está vivendo a sua vida. Aí o que eu posso fazer, pastor? Você parar para almoçar? E naquele momento ler a Bíblia e ora para jantar. Mas, pastor, eu passei o dia inteiro, vamos colocar esse caso, o dia inteiro na correria, orei em línguas, orei dirigindo e tal, mas não tive aquela consagração. Meu jejum foi em vão? Claro que não! Claro que não! Você não estava de dieta, você estava jejuando e Deus recebeu como incenso de aroma suave as suas narinas. E quem diz isso porque acha que é assim. Mas não pode, eu quero que me mostre na Bíblia, cadê o jejum de Daniel? E eu quero que me mostre na Bíblia, cadê esse negócio de que se você não jejuar, trancado, parado e se dedicando 100% em consagração, não foi jejum, foi passar fome. Então são coisas que a gente ouve, que a gente assimila, mas que não tem uma base bíblica para dizer que é para todo mundo essa realidade, tá bom? Então tem que jejuar, a igreja precisa voltar a esse costume, o jejum é uma arma poderosa, poderosa, eu conquistei tanta coisa na minha vida com jejum, e faça um jejum de verdade, entendeu? De verdade, mínimo, você tá doente, é velhinho, tem situações de sua saúde 12 horas, mas se você é saudável, 24 horas de jejum, depois de um tempo experimente fazer 3 dias de jejum, o meu máximo foi 9 dias só na água, e aí depois eu terminei os outros 38, a minha intenção era fazer os 40, eu não consegui, os outros 31 eu consegui fazer com uma refeição no dia. Então, jejue porque faz bem pro corpo, pra alma e pro espírito, e você vai ver quanta coisa boa é liberada, quanta bênção, quanta sensibilidade e quantos capetas são derrotados através do jejum e da oração. Espero ter te ajudado, esclarecido, te ensinado a fazer a coisa do jeito certo. Se você ficar achando que tá jejuando, comendo, você tá fazendo alguma coisa errada. Que Deus te abençoe, te dê uma família de sucesso e que você aprenda, e a Igreja de Jesus aprenda a fazer jejum de verdade. Indica o livro do pastor Luciano Subirá, o seminário que ele tá fazendo, sensacional sobre saúde e jejum. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.